Irmãos, agora para meditarmos na palavra do Senhor, eu peço que todos abram comigo suas Bíblias, lá no texto de Filipenses, bastante conhecido, Filipenses 4, 10 a 13. É um texto bastante conhecido de todos, às vezes mal interpretado, mas um texto por demais conhecido. Filipenses 4, 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, texto bastante conhecido de todos. Nós gostamos de citar principalmente esse verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, e algumas pessoas interpretam de forma errada. Isso não quer dizer que nós podemos tudo, mas com Deus sempre estaremos bem, sempre estaremos alegres e satisfeitos, contentes com a situação em que vivemos. O grande escritor irlandês C.S. Lewis disse uma certa vez: só o risco real testa a realidade da fé. E isso é uma frase verdadeira, porque somente nos riscos, somente nas dificuldades, a nossa fé tem condições de crescer, e nós temos condições, assim, de vivenciá-la cada vez mais. É uma frase muito conhecida, porque ficou muito famosa no filme Deus Não Está Morto, que acho que todos já assistiram. Então, existem momentos em que a nossa fé tem que ser mais do que discursos, mais do que boca para fora. Porque muitas vezes, muitas pessoas falam aquilo que não vivem. Mas essa fé trata-se do viver diário, ainda que tudo seja contrário. Porque a satisfação do cristão, ela não está no seu conforto. A satisfação do cristão não deve estar em sua poupança, o quanto dinheiro ele tem, quanto de bens ele possui. Mas a satisfação do crente deve estar em Cristo Jesus. Ele é quem nos dá apenas satisfação. E aí, irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava vivendo uma situação muito difícil, talvez uma das piores de sua vida. Preso pelos romanos, passava por momentos de dificuldades, privado de recursos, de muitas coisas. E Paulo geralmente não aceitava o sustento das igrejas. Já naquela época, havia pessoas que falavam dessas coisas. Paulo geralmente não aceitava recursos das igrejas, sustento das igrejas, ele trabalhava para se sustentar. Mas esse momento de dificuldade, ele aceitou a oferta dos filipenses, e aí ele motiva essa carta para agradecer pelos recursos levantados. Ele agradece aos irmãos por isso. Mas, irmãos, a gente pergunta como é que uma pessoa pode viver contente diante de tanta dificuldade. O verso 12 nos esclarece, ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo poderia dizer isso, sim. Podia dizer isso porque ele viveu na fartura. Antes de se converter ao evangelho, era um homem rico. E ele viveu em plenas dificuldades assim que se converteu, sendo perseguido,
ultrajado, maltratado, dado como morto, preso, ele viveu tanto a fome, tanto a humilhação, como honras. Era um homem de experiência própria. Então, ele tinha suficiente essas experiências. E aí, irmão, fica a pergunta para cada um de nós. Qual a nossa experiência com dificuldades? Qual a nossa experiência em momentos difíceis? Será que quando algo não sai de acordo com o que a gente quer, a gente pode vacilar na fé? O que será de nós se de repente perdermos o emprego? E eu sei que neste momento muita gente pode perder o emprego. E nós devemos nos preparar para isso. Esse momento é um momento difícil que vivemos. Mas qual a reação nossa do cristão diante de tudo isso, irmãos? Qual a reação de um cristão quando ele descobre uma doença grave? Qual a reação de um crente quando ele descobre que não consegue dar um presente para o seu filho, ou de repente ter um carro melhor, ou de repente comprar um celular melhor, enquanto outras pessoas têm? Qual a reação do cristão diante de tudo isso? Irmãos, a resposta é viver contente. O contentamento. Viver contente em momentos de alegria é muito fácil, mas viver contente em momentos de decepção, tristeza e problemas, como o cristão tem reagido à sua fé? Algumas verdades temos que tirar desse texto. O primeiro delas é que não regule a sua fé por momentos de alegria. Momentos de alegria vêm, vão, passam, voltam, mas a nossa fé, ela não pode estar firmada somente quando estivermos alegres, mas tristes também, difíceis, em momentos de dificuldade, de tristeza. Nossa fé não é regulada pela alegria. E, geralmente não vemos pessoas, principalmente na Bíblia, de pessoas que aumentaram a sua fé ou prosperaram na sua fé quando estava na abundância ou em momentos de felicidade, com ricos de bens e de prazeres. Mas o momento em que nós vemos nas Escrituras Sagradas é que as pessoas aumentam a sua fé nos momentos difíceis. A fé, ela aumenta nos momentos difíceis. E aí, irmãos, nós vemos exemplos de Jó, Abraão, Paulo, José, que se chegaram a Deus cada vez mais em momentos de dificuldades. É essa a didática do Senhor. Tiago já tinha dito: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação era encarada por Tiago como motivo de alegria, porque a provação aumentava a sua fé. Aumentaria a sua fé. A dificuldade, irmãos, é uma chance que nós temos, um chamado de Deus para voltarmos ao primeiro amor. Às vezes, na abundância, nós temos a tendência de esquecer do Senhor, mas esses momentos de dificuldades são momentos de nós aproveitarmos para resgatar a nossa fé em Deus. Como eu disse, momentos de alegria vêm, vão e passam, mas a nossa fé deve permanecer inabalável. Então, a pergunta surge: qual era o segredo de Paulo? Está no verso 11: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A resposta é aprender, contentar-se. A coisa certa que nós temos nesse mundo é que nunca deixará de haver problemas, nunca deixará de haver dificuldades. Eu, de repente, não posso querer que o monte saia da minha frente, mas eu posso conseguir passar por cima dele.
Era o segredo que Paulo tinha. Aprendeu, ele exercitou a sua fé e chegou a um nível de maturidade muito grande, em que nós devemos chegar, irmãos. A força de Paulo estava na alegria que ele possuía, na alegria em Cristo, na alegria de Cristo tê-lo resgatado dos seus pecados. A alegria desse mundo é passageira. Tudo isso vai passar. A alegria de uma bebedeira, ela passa logo, uma noite só. A alegria das drogas passa momentaneamente, das festas, e tudo isso passa. Mas somente a alegria que Cristo nos dá, ela é eterna. Viver sem dificuldades não é um privilégio do cristão. Todos os grandes homens de Deus não tiveram esse privilégio de viver sem dificuldades. E nós dizemos dos apóstolos que morreram por Cristo, que nós dizemos pelo próprio Cristo, Filho de Deus, que morreu pregado numa cruz. Não é esse o privilégio do cristão, viver sem dificuldades. Mas o privilégio do cristão é ter alegria em Cristo. Os dias são maus, irmãos. As coisas ficam cada vez pior. Nós não sabemos mais o que vai acontecer diante do que está acontecendo em nosso mundo. As incertezas são grandes. Todo dia vemos notícias que vai se estender, que pessoas estão morrendo. São notícias e mais notícias que nós vivenciamos e as incertezas são grandes. E o que nos resta, então? Nós podemos ter perdido as esperanças no presidente da República. Nós podemos ter perdido as esperanças no Ministério da Saúde, nos governadores, prefeitos. Mas nós não podemos perder a esperança em Cristo. Ele é a nossa felicidade e alegria. Mas uma última coisa que eu quero deixar de lição: não regule sua fé pelas circunstâncias. É muito comum vermos pessoas mudar a sua fé ou trocar de emoções em virtude das circunstâncias que aparecem. Essas pessoas não têm um padrão de fé definido, não têm uma convicção na fé. A música já diz que nós cantamos muito, te louvarei, não importam as circunstâncias. A circunstância não determina a nossa fé. Nossa fé deve ser inabalável, inegociável. Não importa o oferecimento do mundo, não importa as negociações que venham até nós, a nossa fé deve permanecer a mesma. Paulo já disse isso, pois podia todas as coisas, pois Cristo o fortalecia para vivenciar e vencer as dificuldades. O sofrimento é uma didática de Deus. Tenha as dificuldades como um momento de aprendizagem. Esta pandemia talvez vai nos trazer muitas lições, mas muitas lições, irmãos. Como nós temos aprendido a viver em família, como nós temos aprendido a realizar cultos familiares, a nos voltar para a palavra de Deus. Como nós temos aprendido também, interessante, como o Augusto Nicodemos, grande pastor, falou, como nós temos aprendido que, às vezes, nossas igrejas estão muito institucionalizadas e nós temos que quebrar um pouco isso para que nossas igrejas sejam mais piedosas e amorosas, menos institucional. Coisas que vão nos trazer lições e vamos aprender, irmãos. Esse é o momento de aprendizagem. O Senhor nunca nos abandona. Assim como fez Paulo, nós devemos aprender a viver nesses momentos e a passar por todas as situações. Tudo isso um dia passará. Essa é a nossa esperança. Mas, diante de tudo que aconteça, nós devemos sempre estar contentes em Deus. Não regule sua fé por momentos, dificuldades ou de tristezas.
mas a fé em Deus é inabalável, a nossa alegria está nele, e que assim o Senhor possa nos abençoar. Amém. Amém. Então, irmãos, é a nossa pequena meditação de hoje, e nós vamos aqui encerrar essa meditação, pequena meditação. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus para que Ele nos motive, nos dê contentamento, nos dê alegria nesses momentos, e para que Ele também possa fortalecer toda a ciência, para que possamos sair de tudo isso. Que Ele possa olhar para este mundo, que Ele possa voltar os olhos novamente para nós, para os seus filhos, e assim nos livrar desses momentos difíceis. Curve sua cabeça e ore comigo. Bondoso Deus, nós somos gratos por mais um dia de vida, por tudo, ó Deus, que Tu tem feito em nossas vidas. Por esse momento, ó Deus, que apesar de difícil, nos traz ensinamentos. Está, ó Deus, nos trazendo ensinamentos bondosos da Tua parte. E nos levando a nos achegar mais a Ti, ó Deus. Ó Deus, te agradecemos por isso, ó Pai. Ao mesmo tempo em que te pedimos, Senhor, que Tu nos livre disso, livre Teu povo, ó Deus, dessa pandemia. Guarda os Teus servos, os Teus filhos, ó Deus, para que não sejam consumidos, ó Deus, com tudo isso que está acontecendo. Pois Tu mesmo disseste, ó Deus, que por causa de um justo, por causa de 10 justos, ó Deus, Tu não destruirias as cidades por causa dos justos. E assim, ó Deus, nós te suplicamos a Tua promessa para conosco, e nos abençoe e nos guarde. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, nós agradecemos a todos vocês que estiveram presentes, participaram aqui da nossa rápida devocional. Desde já, convidando para que no próximo domingo, não sei se ao vivo, online, ou na igreja. O futuro só a Deus pertence. Mas, de qualquer forma, estaremos louvando a Deus, se assim Ele permitir. Então, agradeço a todos, está aqui toda a minha família atrás, a irmã Tisa, Manuel Paz, Vanessa, Michele, Luciano, toda a minha família aqui, reunida para louvar ao Senhor, e firmes e fortes, para que cada vez mais a gente consiga sair dessa. Que Deus abençoe vocês, que fique com vocês, e ore e continue orando para que tudo isso passe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau para todos. Tchau.